vocês não se opõem, né? E a aula de hoje, de Introdução à Agronomia, a gente vai falar sobre, basicamente, 3 tópicos. Falar um pouquinho sobre a agricultura, sobre o surgimento das escolas de agronomia no Brasil e sobre o PPC do curso, algumas questões que são muito importantes para vocês meio que nortearem todo esse processo de formação de vocês, né? A disciplina de introdução, ela vai dar uma pincelada de uma série de disciplinas que estão relacionadas à formação de vocês e todo esse processo, né, de construção desse currículo, de um curso que é profissionalizante, em que vocês serão futuros profissionais, bacharéis em agronomia, ou assim chamados engenheiros agrônomos, né? Essa é a terminologia correta dita para a profissão de vocês. Em que vocês constantemente, nunca se esqueçam disso. Em primeiro lugar, vocês devem focar no processo de formação, as disciplinas que fazem parte do curso, mesmo que às vezes vocês façam um estágio, mesmo que vocês desenvolvam um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, vocês se identificam tanto, mas em primeiro lugar sempre tem que estar as aprovações nas disciplinas e todo esse processo, que é uma etapa que eu passei lá atrás. Os professores passaram lá atrás. Durante o que a gente chama do ensino superior. O ensino superior é um ensino de graduação. Alguns ensinos superiores eles têm 3 anos, alguns têm 4 anos, e o nosso curso tem 5 anos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento em relação à aula passada? Tem algumas questões que eu estou atualizando lá, e aí, finalizando essa aula aqui, eu vou trabalhar para incorporar essas atualizações. Ah, mas professor, se o senhor colocar hoje, eu tenho que terminar até domingo. Não, fiquem tranquilos, sempre eu estou colocando até o fechamento, tudo até, se eu coloquei uma atividade hoje, no mínimo, eu vou dar 7 dias para vocês. Esse é o combinado para todas as disciplinas, para todos os professores. Né? Se acontecer algum problema, vocês conversem com o professor, né, para ele dar o período de 7 dias, para vocês poderem executar essas atividades, mas no nosso caso aqui, vocês vão ter até julho para fazer tudo que vai ser colocado lá no Moodle, tá? Para vocês fazerem. E quando eu faço, né, eu gostaria de frisar bem, né, quando eu coloquei a planilha e marco quem está presente, quem não está presente, no momento síncrono, isso não é uma chamada, né, friso bem isso como eu expliquei para vocês, é um bônus que eu vou dar para quem esteve nos momentos síncronos, uma notinha extra, né, uma nota acima de 10. Então, quem não vier para os momentos síncronos não está sendo prejudicado, ele vai ter as suas atividades normalmente, só que a nota vai valer de 0 a 10. E para quem sempre está nas atividades nos momentos síncronos, eu vou adicionar uma nota, vai valer 11, né, por exemplo. É isso, tá? Então, não é chamada, porque não se faz chamada aqui, pelo menos aqui no IF Goiânia, tá? E aí todo mundo está conseguindo enxergar o slide? Sim. Beleza? Sim. Então, hoje nós temos bastante coisa. Então, a agricultura, né, se a profissão que vocês estão engatilhando nesse primeiro período em que vocês escolheram, ela envolve atividades de duas grandes vertentes, envolve a produção de plantas e envolve a produção de animais, né, a chamada agropecuária. Né. É importante a gente saber e conceituar o alvo principal que vai permear toda a nossa caminhada como profissionais. E a agricultura, né, nada mais pertinente, né, um dos primeiros momentos da disciplina, conceituar o que é agricultura, né, um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra, né, para a obtenção de produtos e garantir a subsistência alimentar do ser humano.
bem como matérias-primas para a produção de combustível, medicamentos, ferramentas, roupas, dentre outros. Ou seja, a agricultura ela não vai só intimamente estar ligada à questão de produção de alimento, mas sim outros subprodutos, ou até mesmo produção de um determinado alimento para um animal, para suportar, para sustentar a parte da pecuária. Então, você vai ter uma conexão da agricultura com a pecuária. E da mesma forma, lá na pecuária que pode envolver aves, que pode envolver equinos, suínos, bovinos, de corte, de leite, com diferentes aptidões, duplas aptidões, né, animais silvestres, vocês, né, fazão. Então, vocês vão ter também um conjunto de técnicas para vocês produzirem, né, os vários subprodutos oriundos, né, que são gerados pelo abatimento ou não, né, desses animais, os ovos, o leite, né, que vocês vão encontrar, ovinos, né, ovinocultura, é o caso da produção, né, uma parte da pecuária que trata da produção de lã, e aí você pode produzir lã e ao mesmo tempo você pode produzir a carne do carneiro, né, e aí você tem uma finalidade que durante a formação vocês vão encontrar disciplinas que vão tentar abocanhar e tentar dar esse suporte para essas duas vertentes. Então, a gente sabe que os períodos da história, eles são divididos, né, no período paleolítico, período neolítico, né, e aqui o período dos metais. E é justamente nesse período que eu marquei aqui em verde, que é o período da idade, né, da pedra polida, que foi o período do surgimento da agricultura. Depois disso, vocês estudaram, né, durante o ensino médio, a Idade Antiga, a Idade Média, e aí as civilizações, os desenvolvimentos dessas civilizações, e aí vocês vão entender que aqui os acontecimentos desse período neolítico, eles explicaram todo esse progresso, toda essa concentração de pessoas em grandes cidades, em espaços, em mudanças geográficas provocadas pelas descobertas, pelos acontecimentos que ocorreram aqui no período neolítico, tá? E aí é claro que aqui vocês têm uma série de subdivisões atreladas à Idade Antiga, né, a história da Idade Antiga, a história da Idade Média, a história da Idade Moderna e assim da Idade Contemporânea. Esse período paleolítico, né, esse primeiro período da pré-história, ele é o chamado, né, da Idade da Pedra Lascada, né? Então aqui as pessoas viviam de coleta de vegetais que existiam no espaço geográfico, viviam da caça e da pesca. A vida era nômade, né? As pessoas viviam sempre mudando, né? Quando você tinha um período que era muito frio, né? Para tentar suportar essas mudanças e essas adversidades climáticas, as pessoas precisavam mudar geograficamente para um local onde tinha uma temperatura, um clima mais favorável, e também a história da alimentação, da caça, da pesca, né, da coleta de sementes, coleta de folhas, e aí sempre ficavam habitando, né, residindo em abrigos provisórios. Então eles tinham instrumentos de pedra, ossos e possivelmente madeiras lascadas, e eles sempre não tinham grandes concentrações de pessoas. Então, os bandos das pessoas nesse período, primeiro período da pré-história, eles eram pouco numerosos. E aí, todos esses acontecimentos que você observa no período paleolítico, eles modificam no período neolítico, que é o chamado período da Idade da Pedra Polida. Então, aqui era pedra lascada, aqui é pedra polida. Então, a prática da agricultura, né, a conexão da aula de hoje, a criação de animais, foram acontecimentos que ocorreram nesse período, por isso que a gente tem esse destaque da relação desse período com a agricultura. O seminomadismo, né, eles poderiam ainda mudar por causa dessa questão de sobrevivência, de não conseguir suportar as adversidades climáticas, ou eles se fixarem, né, a gente chama de sedentarismo, se fixarem numa determinada região. E olha que interessante, né? A partir do momento que, ao invés de eles ficarem sempre viajando,
tendo uma vida nômade, eles começaram a fixar num espaço geográfico, e a partir dessa fixação teve as consequências que foi a questão do plantio, né, a questão do desenvolvimento de técnicas de agricultura para o desenvolvimento, né, para dar início aos primeiros passos das organizações, das civilizações, né, a questão do agregamento desses bandos agora em um número maior. As moradias também, né, se as moradias eram abrigos provisórios, rústicos, né, as pessoas aqui nesse momento viviam em cavernas, aqui você já tinha moradias fixas, e você tem indícios que o surgimento da fase arquitetônica, né, das construções civis se deu nesse período chamado Neolítico, onde as pessoas, já que elas tinham que construir, viver em moradias fixas, elas precisavam se abrigar das inúmeras adversidades do clima nos diferentes períodos do ano. Então eles começaram a desenvolver moradias para conseguir, juntamente com esses conglomerados dessas regiões, se fixar nessas regiões, nesses locais. Eles começaram a criar instrumentos de pedra e de ossos polidos, como a parte de cestaria, de cerâmica, e lembrando que a partir do momento que surgiu a agricultura, além de produzir, plantar, colher, então essas cerâmicas e essas cestarias, esses instrumentos que foram criados, foram os locais onde eles guardavam esse alimento. E aí eu vou mais além ainda com o fato desses alimentos guardados, eles começaram, os excedentes começaram a comercializar, o desenvolvimento do comércio dos produtos agrícolas. Hoje, a nossa sociedade, a nossa civilização aqui no Brasil, né, vamos imaginar que vocês, ela está dividida em 3 setores, a economia é dividida em 3 setores. Então, o primeiro setor é o setor primário, que envolve a agricultura, agropecuária, que a gente chama, ou seja, se a gente pudesse posicionar nesse período aqui, no período neolítico, ele só teria esse setor. E aí, hoje, né, nós aqui no Brasil temos o setor primário, que envolve a agricultura. Então, após esse período neolítico, outros setores, eles propulsionaram, eles se desenvolveram, que foi o caso do setor da indústria, né, que envolve, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, sobre a Revolução Verde, e envolve a questão da prestação de serviço. Por exemplo, eu trabalho no setor da sociedade que envolve a prestação de serviço, que envolve a formação de vocês, né, lançar para o mercado profissionais tecnificados ligados à parte de agricultura, né, de agropecuária, que é a questão do curso de agronomia que vocês estão falando, tá? E a idade dos metais, como o próprio nome diz, ele envolve a questão do surgimento de metalurgia, da organização, né, formação de instrumentos, à base de ferro, de cobre, de bronze, que seria a terceira fase da pré-história, onde tudo começou. E isso a gente está falando antes, né, antes de Cristo, né? Você sabe que os períodos históricos, até a chegada do nascimento de Cristo, eles reduzem. Então, a gente vai ver, eu vou mostrar depois um cronograma, né, de 1000, depois vai para 900, depois vai 800 anos antes de Cristo, depois Cristo nasce e começa, né, a gente nasce, hoje é 2021, são 2021 anos depois do nascimento de Cristo, é o calendário que a gente tem cristão. Então, aqui, né, os 3 períodos, né, o período paleolítico, né, que a gente falou, o período neolítico, onde houve o surgimento da agricultura, né, a criação de animais, que foi outro ponto que eu não falei anteriormente, juntamente com a agricultura, começaram a domesticar os animais, começaram a domesticar plantas, né, selecionar as sementes que existiam naquela região. Os primeiros arquitetos do mundo ocorreram nesse neolítico, por quê? Porque eles começaram a ter, em vez de você ter abrigos, né, para você residir, você começou a construir casas. E o crescimento da população começou a surgir através dos povoados, né, porque as pessoas deixaram de viver
de maneira isolada, e sim começaram a agrupar. Esse terceiro período, né, da pré-história, ele é o início da metalurgia, o surgimento das cidades, invenção da roda e da escrita, né? Então, por isso que às vezes você tem muitos acontecimentos aqui no período paleolítico e no período neolítico que as pessoas têm pouca informação, porque não tinha sido ainda inventada a escrita nesses períodos. Então, você supõe alguns tipos de acontecimentos baseados em dados, né, que você via, algumas informações que vinham nas pedras ou nos fósseis, né, os dados em que os paleontólogos tinham e interpretavam a respeito desses períodos, tá? E aqui o desenvolvimento do artesanato também teve uma função, uma ligação com a questão da agricultura no Neolítico, mas ele realmente avançou, foi na idade dos metais. Então aqui eu marquei para vocês a Revolução Agrícola, né? Então a gente vai falar um pouco, vai falar sobre a agricultura e as várias etapas que ocorreram com a agricultura, mas é nesse período de 18.000 anos antes de Cristo até 5.000 antes de Cristo, que todo esse processo de desenvolvimento de técnicas que vocês vão aprender no curso de agronomia, né? E até hoje, né, a gente passa por essas constantes mudanças, elas envolvem uma revolução, né? A agricultura 1.0, que eu vou falar daqui a pouco, 2.0, 3.0, 4.0, ela justamente está englobando essas fases da pré-história até os tempos atuais, né? Com o desenvolvimento dessas diferentes técnicas para a agricultura, tá? Então, as três fases da pré-história que a gente tem aqui, e aqui há o que a gente chama de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, né, depois desse período da pré-história, né, que envolve algumas etapas e algumas características específicas. Então, como que surgiu a agricultura? Então, nesse período paleolítico, né, que a gente falou aqui, nesse período aqui, eram nômades, né, as pessoas viviam de caça, de pesca, então houve um aumento populacional, os grupos começaram a formar sociedades complexas, a organização política começaram a existir, as primeiras civilizações, mas elas bastante diminutas em relação à próxima fase que a gente vai discutir. Os grupos humanos tentaram se adaptar ao ambiente onde eles viviam, começaram a perceber que essas adversidades ambientais e viver em abrigos não era um bom procedimento. Então, basta vocês lembrarem que nos períodos antigos as perspectivas de vida das pessoas eram bem mais baixas do que a gente tem hoje, né? Então, até mesmo numa faixa de 30, 40 anos, aqui, né, a gente tem uma música do Sérgio Reis que fala, ele fala, panela velha é que faz comida boa, mas se referindo a uma mulher de 30 anos. E hoje uma mulher de 30 anos, para a gente, é considerada uma mulher jovem, né? Uma pessoa de 40 anos é considerada uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que já fugiu totalmente dessa ideia. Então, as perspectivas de vida das pessoas chegavam aos 50 anos. 50 anos as pessoas morriam, era uma frequência muito grande. E hoje, com o avanço de ciência, com o avanço de pesquisa, com o avanço de tecnologias, de formas da gente tratar as nossas doenças, as vacinas, né, a gente consegue ter uma perspectiva maior, controlar os problemas que nos acometem, as doenças que acometem nós humanos, né? Então, nesse momento, né, do Paleolítico, eles se alimentavam de caça, de pescas, de frutos que eram disponíveis, e, com o tempo, eles conseguiram sobreviver a essas intempéries e usufruir do que a natureza oferecia, indo muito mais além das necessidades que eram básicas que eles tinham para a sua sobrevivência. Então, isso eram as características do período Paleolítico. Então, em 12.000 anos atrás, né, o período Neolítico, que é o período da pedra polida, até 700 anos antes de Cristo, né, então uma amplitude, né, ou de 7.000 a 2.500 antes de Cristo, aqui está errado,
Nesse período neolítico, você tem o surgimento, né, sociedades que não existiam classes, né, que mais tarde as classes elas começaram a ser definidas pelo fato das pessoas se civilizarem, né, viver em sociedade. Ela envolve uma série de questões, como essas relações que a gente tem, né, com as castas, com as diferenças que existem entre os diferentes grupos de organizações das pessoas que compõem a sociedade, né? Então, aqui outra característica do período neolítico, que é o sedentarismo. Então, esse sedentarismo é essa capacidade de fixação das pessoas num local, né? Então, ela não fica mais circundando por essas regiões. E aqui intensificando a prática da agricultura. Então, a partir do momento que ficou nesse local, começou a olhar com outros olhos para essa natureza, começou a olhar com outros olhos para os animais que existiam e domesticaram, né, esses animais, domesticaram essas plantas para atender, né, os seus interesses. Aqui a cerâmica, né, então ela iniciou aqui nesse período neolítico, houve o aperfeiçoamento de alguns instrumentos e que esses instrumentos foram utilizados para as técnicas na agricultura. O desenvolvimento de processos, né, de procedimentos de caça e criação de animais, né, desses animais que a gente fala que são representados hoje pela pecuária, aperfeiçoamento de alguns rituais, né, os coletores, né, e coletores de sementes e essa seleção, né, vários de vocês na casa, às vezes vocês têm vasos, conjuntos de plantas, né? Isso é um pouco da herança da colonização europeia, que tinham essa questão de colecionar em vivo as plantas. E isso ficou introgredido num comportamento nosso, em que a gente tem, né, todo mundo tem lá um conjunto de plantas que é quase como uma forma de você ter um germoplasma, uma coleção, né, de plantas, e que às vezes as plantas que você mais gosta, você vai manter em vivo, né, dentro dos locais. Nesse período neolítico também houve a invenção da roda, e é o chamado, né, o período neolítico ou idade da pedra polida. Então, a vida dos humanos, ela sofreu grandes transformações, e essas transformações foram muito benéficas, né, porque, né, essa concentração das pessoas em locais e o desenvolvimento de técnicas, né, e essa percepção dessas adversidades, né, de como controlar essas adversidades que o ambiente fornecia. Então, parem para pensar, se vocês tivessem que viver nesse período, como que seria a vida de vocês, o acesso aos alimentos, o acesso à caça, à pesca, o acesso a uma moradia, né? Se não existiam ainda técnicas para construção, começou a se desenvolver técnicas de construção de casas nesse período chamado neolítico. Então, houve a descoberta e o controle do fogo, os humanos puderam proteger-se do frio e espantar os animais selvagens que chegavam próximos das cavernas. É claro que essa questão de moradia em caverna ela tem muita relação com o período paleolítico, mas você está numa transição aqui, né? Então, mas ao mesmo tempo eles começaram a desenvolver, né, construções para residências para moradia. O fogo, né, ele permitiu guiar em expedições noturnas e atacar as presas por meio de emboscadas, né, já que ele foi descoberto nesse período neolítico. Os alimentos eles puderam ser cozidos, olha que interessante, já que se descobriu o fogo, você, né, não comia mais alimentos crus, e aí isso teve um impacto com relação ao seu sabor. E esses grupos, eles se fixaram em um único local, dando origem ao surgimento das cidades e vilarejos, né, não precisando mais procurar. Eu peço por gentileza que vocês, se não, né, como é que é o áudio, né? Bloquear o áudio, por favor. Os grupos, eles se fixam em um único local, né, precisando procurar um outro ambiente para viver em razão.
Os animais menores, eles foram domesticados, né, então, e foram introduzidos no cotidiano dos animais, como cachorros e aves, né, utilizavam a pedra polida para a fabricação de instrumentos mais eficazes nesse período neolítico, e como caçar e pescar, e até mesmo atacar os inimigos, né, dentro desses conglomerados que existiam, né, nas regiões onde esses povos habitavam, né, no Velho Mundo. Então, esse aqui são alguns dos objetos que foram encontrados, que caracterizavam o período neolítico, que é o período da pedra polida, né. Nesse período ocorreu o que a gente chama, né, de algumas mudanças e conquistas, e uma das mudanças foi a história da Revolução Agrícola, né, que foi um dos marcos, por causa, né, a partir do momento que surgiram alguns instrumentos, começou a questão do surgimento do fogo, a revolução, houve um processo de revolução dessas técnicas de produção e de manuseio, né, desse solo para a produção de alimentos. Então, alguns fenômenos naturais, eles foram reconhecidos e esses fenômenos, eles foram convertidos, explorou-se a natureza de uma maneira a beneficiar um grupo. E quando se fala explorou-se a natureza, imagine dos períodos do ano com chuvas e períodos do ano sem chuvas, ou períodos que você tinha neve, períodos que não tinha neve. E aí, qual a relação disso para você incorporar ou não, para você escolher o período mais favorável para a realização dos plantios, os períodos mais favoráveis, né, dentro daquele espaço geográfico para vocês produzirem alimento, né, e explorarem esse recurso que era o solo. Então, consequentemente, né, conseguir olhar para a natureza de uma maneira mais profunda, houve um aumento do número populacional, porque começaram a se agrupar, e a qualidade de vida melhorou, né? E essas sociedades foram sendo formadas, e essas sociedades eram consideradas sociedades mais complexas, havendo a formação de um Estado que administrasse essa sociedade, esse conglomerado de pessoas, esse grupo que habitavam nesses, né, que viviam nesses vilarejos. E aí começou a surgir a figura de uma pessoa, de um líder. E essa pessoa era chamada de chefe de grupo, o qual era responsável por desenvolver uma série de ordens em que esses grupos acatavam essas suas ordens. Então, hoje, esse chefe de grupo é representado pelo Estado, né? Então, o Estado que administra saúde, administra educação, né, a segurança pública, a questão de pesquisa, né? Então, esse desdobramento, ele veio dessa questão, dessa consequência, desse agrupamento dessas pessoas, tá? Então, aqui, se hoje nós temos a nossa economia representada por 3 setores, aqui ainda você tem essa questão do ponto principal aqui, o combustível principal aqui para essa sociedade é a história do setor da agricultura. E aí depois, iniciando, né, o excedente da produção, iniciando a questão da comercialização, né, e a indústria ainda estava em passos muito lentos, né, então aqui não existia, né, esse setor. A partir do momento que o homem se fixava nesses locais, a sedentarização diz respeito a isso, ele começou a construir moradias e casas a partir de materiais. E essas casas e essas moradias, eles deixaram, lá no período paleolítico, de viver nas cavernas, o homem das cavernas, né? E eles começaram a construir casas ou de madeiras, ou de barros, ou de adobes. Esse adobe seria uma técnica que até hoje a gente encontra para populações ribeirinhas, populações que têm pouco acesso à renda. Elas utilizam uma técnica de construção de casas onde o tijolo e a terra crua, né, que existiam no local, misturadas com água, você misturava isso com palha e aí você construía as habitações. Então a argila é moldada no local, em loco, né, formando
esses tipos de habitações que eu estou colocando aqui como exemplo para vocês. Isso que é o Adobe, né? O Adobe também é uma marca da internet, né, de aplicativos, né, de computador, né, dos PDFs, né, e todos os seus programas. As principais mudanças, né, conquistas desse período neolítico foram essa história da construção das casas, a produção de cerâmica para a agricultura, permitindo, além de plantar e colher, o excedente você poderia armazenar e ter e executar a realização de trocas excedentes com outros grupos. Um grande desdobramento disso hoje são os armazéns, né, que a gente encontra, os locais onde eles regulam, né, guardam, você faz a colheita de alguns cultivos extensivos, guardam nesses armazéns, vocês tiram a umidade desses grãos, beneficiam esses grãos e lançam para o mercado para comercialização justamente nos períodos onde o preço é maior, né? E olha que coisa interessante. Então, essa estratégia que a gente tem até hoje foi algo que, nesses períodos pré-históricos, já se desenvolvia como uma estratégia para poder aumentar, né, o seu suporte e a qualidade de vida daquele grupo que era capaz de produzir, de plantar, era capaz de colher. Aqui, essa ilustração, ele é chamado de Stonehenge, né? Então ela foi descoberta justamente nesse período pré-histórico na Inglaterra, e os grupos neolíticos, esse mesmo grupo que desenvolveu, foi responsável pela revolução da agricultura, pelo desenvolvimento de técnicas na agricultura, eles consideravam as pedras significativas no cotidiano e na religião, né? E essas pedras, elas têm, estima-se também, lembre que nesse período neolítico não existia escrita, né? Ela foi desenvolvida no período dos metais. Então, estima-se que esse monumento, que até hoje existe na Inglaterra, que envolve arte, que envolve mistério, que envolve misticismo, né, que foi demarcado nesse período neolítico, estima-se que 30 milhões de horas foram necessárias para a construção, ou seja, observem a questão, né, uma representação da história da construção civil, né, da questão arquitetônica e o que a gente chama dessa suspensão de pedras, né, nesse local. Então, ela foi usada para determinar o ciclo agrícola, né, então seriam as propostas, né, que se sugerem a função desse monumento, e que ele tem uma função astronômica, né, e religiosa também. O local, esse Stonehenge, é um local onde as pessoas iam em busca de cura também, então seria uma outra relação. Então tem muitas coisas que falam, depois vocês procurem na internet, ou vídeos que falem sobre isso, sobre esse monumento criado nesse período do surgimento da agricultura, período neolítico. Então, a agricultura, né, do passado até o presente, ela envolve uma etapa inicial em que o homem desenvolveu justamente as etapas, né, em que houve uma mudança geográfica desse local, as construções, né, as técnicas para construção foram desenvolvidas, as técnicas para lavrar essa terra foram desenvolvidas, instrumentos, né, após o período do metal, né, foram criados, e que eles utilizavam a força motriz para revolver essa terra, a questão da força do trabalho animal, e esse animal que foi domesticado nesse período neolítico. Então, agora, você tem desse lado aqui, você tem uma fase em que a agricultura tinha esse perfil, né, de lavrar, e procedimentos de plantio, procedimentos de manejo, procedimentos, né, de manejo cultural, procedimentos de colheita, todos tinham como energia a atividade de tração animal. E aí você teve um grande avanço, né, um grande divisor de águas dentro da agricultura, que foi a questão, e que até hoje você tem muitas questões que foram otimizadas, em que o trabalho que era manual
né, desse homem do campo, ele passou a ser feito por máquinas, e isso fez com que reduzisse a atividade manual e a tração agora fosse feita por combustíveis fósseis, principalmente, né, dentro dessas máquinas e esses tratores. Os procedimentos de plantio, os procedimentos de condução da lavoura, os procedimentos de colheita, que envolve uma outra era dentro da agricultura, que envolve a utilização de máquinas, máquinas na agricultura, máquinas na pecuária. Então, a caça e a coleta, né, que é o período paleolítico, e a agricultura, né, que seriam características, né, o surgimento da agricultura no período neolítico, eles conviveram por muito tempo lado a lado. E a agricultura, ele deu suporte para o surgimento das primeiras civilizações, como a gente já tinha dito, permitindo a ocupação de alguns espaços geográficos. E aí desenvolveu-se as civilizações, as tecnologias de agricultura permitiram a ação, né, dessa civilização, e originalmente a técnica de agropecuária que a gente tem, né, ela foi desenvolvida próxima a grandes rios, como o Rio Tigre, Eufrates, Rio Nilo, Ganges e muitos outros locais. Então, ela tinha uma conexão da agropecuária, a parte de produção de derivados de animais, próximo a essas grandes vertentes de rios. Então, a gente tem um momento em que a agricultura era chamada 1.0, né, aquela agricultura que eu falei para vocês, que era tudo feito à mão, em que seria 10 mil anos antes de Cristo até meados do século XX. Então, ficou desenvolvendo técnicas em que ficou circundante, né, ficou representada por esse tipo de atividade, os procedimentos de plantio, de condução cultural, procedimentos de colheita, eram todos feitos à mão. Então, existia uma energia muito grande, né? Ou até mesmo aqui a parte de instrumentos de tração animal. Na agricultura 2.0, ela envolve já a questão do surgimento de máquinas, né? E a ciência, que agora já está num período mais próximo aqui, de 1945 até 1990, nasceu em 1975. Quase aqui no meio da agricultura 2.0, né? Os grandes avanços, né, eles ocorreram aqui a partir desse momento aqui, tá? Então, chegaram essas máquinas, a história da era da mecanização seria o que a gente chama de agricultura 2.0. Na agricultura 3.0, né, 1975, por exemplo, aqui, você teve um grande avanço e criação de várias moléculas. É claro que mais para trás vocês tiveram muitas moléculas para proteção de plantas, mas de 75 para cá, a proteção de plantas e a Revolução Verde fez com que alavancasse essa questão de uso de moléculas químicas na agricultura. E isso fez com que tivesse uma série de consequências que desembocou basicamente essa preocupação de uma agricultura mais sustentável e a questão da automação de todos os processos dentro da agricultura que a gente chama de agricultura 3.0, que vai de 1990 até 2010. Aqui já encontro vocês, né? Muitos de vocês devem ter nascido quando? 2000? 2000 não, 2003, 2004, não? Vocês, né, a geração de vocês deve ser mais ou menos nesse período. E aí, né, seria mais ou menos no período do surgimento que a gente chama de agricultura 3.0, que envolve a questão da incorporação de ideias que envolvem diversidade de micro-organismos do solo, da questão de outras estratégias de controle ou de manejo, né, racional, né, do recurso agrícola, que envolve água, que envolve solo, né? E, atualmente, né, nós temos aqui até os dias de hoje o que a gente chama de agricultura 4.0, e que muitos de vocês com certeza vão concordar, né, que seria, para os vários problemas que a gente tem, a gente tem aplicativos, você tem estratégias tecnológicas, né, que envolvem a questão da era digital, a internet das coisas. Você tem isso para a agricultura, vocês têm para a vida de vocês também, né? Muitas atividades, ligar uma luz, ligar e desligar uma luz, ligar e desligar um aparelho doméstico, ele pode ser controlado por um computador, né? Usando metadados, usando informações
de inteligência artificial, né? Então, é um grande avanço, né, que a gente tem um grande elemento que envolve as startups, né, empresas que são criadas com o propósito de tentar resolver, não só para a agricultura, para as várias áreas, vários setores da economia, a questão da incorporação da era digital e todas essas informações da internet das coisas para melhorar, para resolver os problemas que envolvem, que estão relacionados à agricultura, né? Então, isso é uma ideia global para todas as áreas, e não só a agricultura, essa questão da era digital, tá? Então, isso seria mais ou menos esse traçado do que a gente viveu, do que envolve a questão da agricultura. Então, a Revolução Agrícola foi um grande marco. Então, várias revoluções se sucederam, né, a questão das atividades que eram feitas à mão, a mecanização, né, numa segunda etapa, na agricultura 2.0, a automação e sustentabilidade na agricultura 3.0, e a era atual, a agricultura 4.0. Foram grandes revoluções que ocorreram do passado, que a gente falou bastante do período neolítico, né, que deu o início dessa revolução agrícola até esse momento atual, né? Então, você é um agrônomo, e um agrônomo é importante que saiba, né? O instrumento de trabalho envolve a agricultura e entender as etapas do surgimento é um ponto que faz, que tem total relação e todo sentido de pertencimento, né? É importante valorizar essa questão do que você é. Cada um de vocês tem um histórico, tem uma família, tem uma série de costumes, e alguns de vocês são de famílias, de repente, têm recursos financeiros maiores, outros menores, mas, antes de mais nada, é importante sentir extremo orgulho, né, do que vocês são. A pessoa que vocês são hoje são pessoas em transformação, e que é importante valorizar as suas relações, né, eu olho, por exemplo, as relações entre familiares, de pais, né? A razão da existência, da minha existência nesse mundo, são os meus pais, meu pai, minha mãe, e tudo aquilo, todo o legado social, econômico, todo o suporte, né, que eles deram para mim, para ser a pessoa que eu sou hoje, eles envolvem, né? As pessoas por si só, elas não são pessoas completas, né? Os pais não são pessoas completas, e às vezes numa vida, a gente sempre quer as coisas dentro de um modelo, né? Mas o que eles têm para nos oferecer dentro, né? Como como eu sou um ser humano incompleto, os meus pais também, eles vão ter coisas que talvez lá atrás me deixaram com uma expectativa que não foi compreendida. É claro que isso a gente entende muito com a questão da maturidade e o crescimento, tá? Outro ponto importante aqui da Revolução foi a Revolução Industrial, que diz respeito à história do surgimento de maquinários, de fertilizantes, pesticidas, né, objetos técnicos em geral, e isso provocou ampliou todo esse, já existia uma transformação desde o período neolítico do espaço geográfico. A Revolução Industrial, ela provocou muito mais ainda. Então, a Revolução Industrial, ela começou, historicamente, você já deve ter estudado isso lá no ensino médio, mas ela desencadeou na Inglaterra por volta de mais ou menos do século XVIII, né? Século XVIII é 1700, né? De 1700 para cá. Então, ela começou na Inglaterra, depois ela começou a avançar para a Europa Ocidental, essa Revolução Industrial, depois ela começou a caminhar para a América do Norte. Tanto é que, às vezes, você tem uma grande relação histórica da Revolução Industrial com os Estados Unidos. A América do Norte é Canadá, Estados Unidos, né? E isso fez com que as populações, né, elas que viviam no campo, as populações que se alimentavam das plantas
que existiam nesse local até agora, até o século XVIII, a vida era no campo, né? As pessoas se alimentavam, produziam seus alimentos no campo, mesmo existindo esses agrupamentos, esses inícios, né, de conglomerados que existiam, mas não eram grandes conglomerados. E o que propulsionou foi justamente o surgimento dessa chamada Revolução Industrial. Então, as pessoas, elas usavam plantas medicinais, elas usavam alimento para saciar a fome, e isso, a Revolução Industrial desencadeou um processo de êxodo. Êxodo é saída. Saída por uma série de aspectos que eu vou falar daqui a pouco. Saída para as grandes cidades. E essa saída, ela foi incentivada pelos governos da época, né, pelas formas, né, pelo Estado que era responsável por essas pessoas. E como? Um dos exemplos que representam esse incentivo, né, do Estado para o êxodo rural foi o que a gente chama de lei do cerceamento de terra, onde você tinha os grupos de pequenos produtores e grandes produtores. Esse lei de cerceamento favorecia os grandes produtores, onde desencadeou um processo em que os pequenos produtores perdiam as terras, né, coisa que já acontecia no período medieval, né, onde você tinha a questão dos feudos, dos grandes senhores feudais, né. Então, relacionado a isso, você tem um grande poder político e as pessoas que tinham uma grande área eram, historicamente, tinha uma relação meio desuniforme e não igualitária entre a conexão de um indivíduo, de um cidadão com o Estado. Se o Estado, igual hoje, vocês parem para pensar, né? O Estado, a justiça, ela não é igual para todos, né? Ela não existe uma relação igualitária entre os cidadãos, entre o povo brasileiro. Então, algumas pessoas, devido ao seu grande poder de barganha, política, elas conseguem mais do que o seu direito como cidadão, né? Sendo que você tem um Estado para representar a todos, né? Uma justiça que deveria representar a todos, né? E isso fez com que esses pequenos produtores que perderam as suas terras, eles começaram a migrar para a zona urbana, fazendo com que desencadeasse agora um novo processo, né? Eu estou falando da Revolução Industrial. Um novo setor fosse fomentado. Então, olha que interessante. O Estado estimulou esse êxodo rural e, consequentemente, fomentou o desenvolvimento, o aumento de fábricas, o desenvolvimento da indústria. Então, houve um aumento, né, dessa produção industrial e que, no caso do Brasil, esse êxodo rural fez com que, na Europa e nos Estados Unidos ocorreu mais ou menos no século XVIII, no Brasil tudo acontece, né, um pouco mais tarde, 2 séculos depois, no século XX, houve um aumento desse êxodo, desse acontecimento ocorreu no século XX, e aí desencadeando até um outro evento histórico, que é o que a gente chama de Revolução Verde, que ela teve uma amplitude de 1960 até mais ou menos 1980. E essa Revolução Verde fez com que houvesse uma drástica concentração fundiária, né? Então, grandes produtores de áreas começaram a acumular espaços para a produção. Você teve a questão de um grande incentivo aqui, né, uma ampliação da questão da agricultura mecanizada. Houve a questão, nessa Revolução Verde, a partir de 1960, a questão do emprego de plantas geneticamente modificadas, uso de grandes quantidades de insumos industriais, os agroquímicos, né, fertilizantes químicos e pesticidas, inseticidas, herbicidas e fungicidas, né? Eles vieram dessa questão da Revolução Industrial e todo esse processo, né, da Revolução Verde, eles tinham uma justificativa,
que era aumentar a produtividade das culturas, né? Era a questão de incorporação de tecnologias dentro do campo. Para quê? Para tentar atender à fome do mundo. Mas só que a gente percebia que essa fome do mundo, ela não teve um resultado efetivo, né? As pessoas ainda tinham fome. Então, ela não resolveu esse problema, a Revolução Verde não resolveu o problema da fome do mundo. E aí, o que aconteceu? Ainda aumentou mais essa questão da desigualdade. Você tinha um grande contingente da população que não era assessorada, que não era representada pelo Estado. Eles começaram a se conglomerar em grandes cidades, e a partir do momento que existia esse tipo de movimento, as pessoas não tinham emprego, não tinham as condições básicas de suprir as suas necessidades. A gente sabe que isso tem consequências sociais, consequências de violência, consequências de qualidades, né, qualidade de vida, saúde, né, educação precárias, né, para esse contingente de pessoas. Então, aumentou essa concentração, a Revolução Verde, numa segunda etapa, né, pós-Revolução Industrial, né, que caminhou lá pela Inglaterra. Ela fez com que os sistemas agrícolas, que a gente chama de agricultura convencional, fosse dependente de sementes modificadas, né? O ambiente teve um reflexo muito intenso, que você teve grandes áreas que foram devastadas, tanto é que isso teve uma consequência, o surgimento de políticas públicas para proteção de matas ciliares próximas aos rios, eles vieram a partir dos erros que foram cometidos no passado com relação a esse processo de expansão dessas fronteiras, né, em que o processo de degradação tinha como modelo essas regiões da Europa, né, da Europa ocidental, da América do Norte, onde se instaurou a Revolução Industrial. Então, além disso, como utilizavam esses insumos que eram tóxicos e que tinham uma relação, né, com fauna e flora, né, uma relação permissiva, uma relação negativa, houve a contaminação do solo e da água, e aí um movimento, né, de desvalorização de conhecimentos ancestrais desses produtores, e populações periféricas dessas grandes cidades passaram a conglomerar, né, gerando o que a gente chama de grandes inchaços nessas cidades. Então, as gerações hoje, né, que a gente vê, muitas gerações urbanas, que às vezes conhecem como sendo a realidade atual, elas só conhecem os produtos que são industrializados, né, sem conhecer sobre todo esse processo. Então, que na verdade me parece, assim, a minha questão sobre essas etapas históricas que envolvem a Revolução Industrial, envolvem a Revolução Verde, né, me parece a questão de como que o sistema está ajustado e como que a gente pode ter uma forma de utilizar todas essas tecnologias que a gente encontra, de plantas transgênicas, de fertilizações, a maneira como a implementação, por exemplo, se você tem um país onde você teve um movimento de 15 anos para cá, no Brasil, em que houve interiorização das escolas de ensino superior. Então, por exemplo, Urutaí não está num grande centro urbano. Eu fiz faculdade numa capital, que era Curitiba, no Paraná. Então, eu vejo isso, né, essas questões dos erros do passado, a maneira de como conduzir a agricultura, que é o grande X da questão, que me parece, onde há necessidade de a gente formar mais pessoas como vocês, né, mais agrônomos, lançar no mercado, que possam questionar todos esses processos e que possam aprimorar a questão do uso racional desses agroquímicos, né? A questão dos radicalismos, eles são muito... e a polarização, eu considero isso algo que não gera algo muito positivo. Eu acho que os grandes debates e a grande
o grande olhar em cima de algo profundo, ele tem muito mais, nós como, né, como seres que temos limitações, as nossas ignorâncias, elas devem ser suplantadas por dados, por informação, por ciência, por experimentação, por tecnologias. E baseando nessas tecnologias, a gente vai ter inúmeros desafios, né, inúmeros problemas que a gente vai encontrar no campo, e a gente vai em busca da solução desses desafios que a gente está vivendo hoje, né? E isso se faz com muito diálogo, isso se faz com muito estudo. Eu me formei quando? Foi em 1999, fiz mestrado e doutorado em 2006, estou aqui em 2021, dou aula uns 20 anos, deve ser, e eu até hoje ainda pego e eu estudo. E eu acho isso como um elemento extremamente importante, gosto de falar isso para os meus alunos, mesmo depois de formados, independente de qualquer tipo de área que vocês estejam, não sejam pessoas ignorantes. Ignorantes em todos os sentidos, não só com relação à área técnica da profissão que vocês escolheram, mas em todas as questões, né, emitir opinião baseada em informações reais, em informações, né, em leituras, se aprimorar o seu olhar em cima do conhecimento, né, que é o conhecimento que vai levar a esse processo de evolução. A gente está falando sobre agricultura, estou falando sobre revolução da agricultura, então é extremamente importante que nós também, intelectualmente, possamos caminhar e evoluir, né, em passos largos para contribuir, né, e justificar a nossa existência nesse momento, nesse planeta, nesse espaço, com as pessoas que a gente está trocando. Então, sejam pessoas capazes de transformar, né? Vocês estão dentro de uma instituição pública, vocês têm o dever de dar para a sociedade, serem profissionais, né, com conhecimento profundo, com conhecimento que vocês consigam causar mudanças. Ah, mas eu vou conseguir causar mudança para uma pessoa, para duas pessoas. Não interessa. Façam a diferença por onde vocês caminham, nas cidades onde vocês vivem, com as pessoas que vocês realizam as trocas. Né? Se vocês forem pessoas, né, irrelevantes, qual é a justificativa de você estar nesse espaço, né, e ocupando essa cadeira dentro daquele curso de agronomia? Né? Então, buscar esse conhecimento, né, é um elemento extremamente importante, né, a ponto de vocês não serem massa de manobra, de vocês terem uma opinião sobre as questões, né, mas com raiz, né, não serem pessoas rasas. Eu, sinceramente, eu quero que os meus alunos, eu vou encontrar com vocês muitas vezes, em muitas disciplinas, né, estou encontrando no primeiro, vou encontrar no terceiro, vou encontrar no quinto, vou encontrar no sexto, vou encontrar no nono período, vou dar disciplinas para vocês, e eu tenho a possibilidade de ver grandes mudanças em vocês. Alguns de vocês eu vejo mudanças bastante profundas, e alguns, infelizmente, eu vejo mudanças muito rasas. Então, eu espero que todos vocês se modifiquem e sejam pessoas melhores com o processo de formação superior, formação acadêmica, né? O papel, eu dou aqui para vocês, eu posso escrever aqui, dar o título de engenheiro agrônomo para vocês, mas isso de nada adianta se você não é realmente um engenheiro agrônomo na sua essência e não passou por todos esses processos e não ultrapassou todos os seus limites, ultrapassou todos os seus desafios. Então, outro ponto importante de todo esse processo e que deu sustentabilidade, né, para o que a gente chama, que às vezes eu vejo muitas pessoas, né, sempre desvalorizarem o que é seu, desvalorizarem manifestações culturais brasileiras, né, ou até mesmo goianas,
né? Às vezes eu fico triste com esse tipo de movimentação. Eu acho que é importante a gente sentir orgulho daquilo que é nosso, sentir orgulho de ser goiano. Eu não sou goiano, mas né, tanto tempo aqui, logo, logo você vivo mais aqui no estado de Goiás do que no meu próprio estado. Eu vivi 17 anos no meu estado, eu acho que eu vivi mais tempo aqui no estado de Goiás do que lá no sul. Minha família é toda do sul. Mas é importante você ter esse sentimento de pertencimento das questões, orgulho dos seus familiares, dos seus avós, das origens, de tudo aquilo que representa o que você é, os seus costumes. E o fato de ser brasileiro, né, ele tem muito dessas questões que envolvem o processo, um movimento, um segundo movimento que existiu do Oriente, em algumas dessas regiões da Europa, com o surgimento da agricultura. E aí a gente sabe que Portugal e Espanha, né, eles têm um grande legado com relação a essa exploração. Então, existe um grande espólio, que a gente chama, né, uma grande roubo mesmo, né? Então, se hoje você vê o velho mundo, é a Europa, alguns países do Oriente, e toda essa riqueza que você vê atrelada à América do Norte, que às vezes a gente desvaloriza o que é nosso e valoriza o que é americano, valoriza o que é europeu. É claro, eles têm o seu legado, têm os seus pontos positivos, mas isso tudo é muito mais fácil. A gente está comparando o que a gente chama de meritocracia. A gente precisa comparar coisas na mesma escala. Como eles são mais antigos, eles dominaram, né, a questão, né, das grandes navegações que ocorreram na Europa, e toda a economia se hoje a Europa é rica, se hoje alguns países do hemisfério norte é rico, foi à custa, né, de centenas de milhares de pessoas que morreram à custa desse processo de expansão marítima europeia e exploração e colonização, né? A gente aqui é marcado em vermelho aqui, a colonização dos portugueses, por isso que a gente fala, né, porque as navegações eram dominadas pelos espanhóis e pelos portugueses. Então a gente fala português aqui no Brasil e os outros países aqui ao redor, né, os espanhóis colonizaram aqui o Chile, Bolívia, Peru, por isso que a língua ela tem essa influência aqui, ó, né, até o México que fala a questão do espanhol. No caso dos Estados Unidos, você tinha a Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos, e aí por isso que os americanos falam o inglês, mas aqui você tinha índios, né? O povo que eram os grandes donos dessa terra. Então vocês veem sempre em filmes americanos a história, né, desses colonizadores que matavam os verdadeiros donos dessa terra, né? E aqui as grandes rotas que vocês vão ter, os ingleses, por exemplo, que estão aqui, ó, eles, né, vinham muito para cá, a questão da Índia, né, você vai para a Inglaterra, eu fui, não lembro quando que eu fui, acho que uns 5 anos atrás eu fui para a Inglaterra, e você vê restaurantes, você vê uma grande quantidade de pessoas indianas e comerciantes indianos aqui na Inglaterra, eles abriram, por quê? Porque muitas pessoas, a Inglaterra é rica, né? A princesa, a rainha Elizabeth, você vê toda aquela pompa, né, dos castelos que existem na Europa, né, na Inglaterra, foi às custas da morte dos indianos aqui, né? Então eles abriram, então às vezes a gente ouve falar essa questão dos imigrantes indianos, né, tão frequentes aqui na Inglaterra, por causa dessa relação de colonizador e colonizado. Nós, né, brasileiros, temos um pouco de uma baixa autoestima ligada a essa relação de colonizador e colonizado, né? Sendo que, na verdade, eles são o que são graças ao dinheiro, ao ouro, à madeira, às especiarias que foram retiradas, que foram expurgadas aqui, né? O museu, esses dias eu vi um documentário a respeito do Museu do Louvre, e lá, nesse documentário, você começa a perceber
ali é uma comprovação tática do roubo, né? Você vê as tumbas de múmias e etc, etc, todo dentro desse museu aqui na França, né? Fruto desse comportamento, desse movimento que às vezes a gente fica sempre elogiando, então admirando, sendo que, na verdade, todo o legado, né, que a gente vê desses países, ele foi construído a partir da exploração dos países aqui localizados nos trópicos, né, nessas rotas que foram desenvolvidas nesse período do Império, né, de 1500 até 1580, por Portugal, e aqui pela Espanha também, né, e aí as pessoas que foram responsáveis por essas grandes expansões marítimas que eram dominadas na época pelos espanhóis e pelos portugueses. Depois tiveram outros grupos que também tiveram importância, e alguns locais aonde eles iniciaram os processos. O Porto Seguro foi o local inicial, em 1500, da descoberta do Brasil, né? Congo, Guiné, Celta, né? Macau, Filipinas, os locais aonde iniciou esse